Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Toma o seu lugar, querido. Eu quero trazer uma mensagem falando sobre o tema desse mês, onde nós estamos sendo ministrados ali nas células, que tem sido tão poderosa. Esse tema fala sobre os céus invadindo a terra, e é tão particular para nós saber que o poder de Deus se manifesta no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele se manifesta no nosso meio. E tem tantas coisas que nós podemos reconhecer quando os céus têm invadido essa terra, têm colocado anjos poderosos, anjos de milagres, anjos que têm colocado a nossa vida ali em proteção, e nós sabemos que só o Pai pode promover essa palavra para a nossa vida, só Ele pode dar ordem a esses anjos. Nós não temos condição, mas Ele pode, quando nós clamamos diante dEle. E o tema principal está lá em Marcos capítulo 5, versículo de número 25, aonde trata a cura daquela mulher enferma de um fluxo, e nós sabemos que ali o poder de Deus se manifestou sobre aquela mulher, e aquele momento uma grande multidão seguia Jesus, estava ali apertando Ele, tentando conversar com Ele, tentando receber algo ali da sua vida. E aquele momento era tão o céu que havia descido sobre a terra mesmo. Para mim, as pessoas não eram só comprimindo ali aquela multidão Jesus, ali apertando Ele, mas sabia que algo sobrenatural estava para acontecer. Algo poderoso estava para acontecer na vida daquelas pessoas. Então, muitas pessoas estavam ao seu lado. E aquela mulher, no versículo 25, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então imagina uma mulher que gastou muito dinheiro com muitos médicos, há 12 anos vivia naquela situação, e nada aproveitou de tudo aquilo que ela investiu, e por pior ainda, estava cada dia mais se deteriorando, estava cada dia mais vivendo uma situação difícil na sua vida. E aquela mulher sem esperança nenhuma ouviu falar de Jesus e da sua fama, e ao saber disso, por detrás dele, naquele momento, ela toca ali, por entre a multidão, nas vestes de Jesus. Olha que curioso, nós olharmos para essa mulher, o que ela queria, aonde ela queria chegar, em quem ela queria tocar. Não era costume naquela época, mulher nenhuma tocar, e até hoje, um judeu nem a mão ele dá para uma mulher. O sexo oposto, ele tem o princípio da lei lá atrás no Velho Testamento. Então ele vive aquela lei. E pior ainda, uma mulher impura, se tocasse um dos judeus, ele se tornaria impuro, e aí ele teria que se reservar e ficar um tempo para conseguir novamente se santificar. Então aquela mulher, ela sabe daquele homem, fica conhecendo aquele homem, mas ela vê a expectativa de que o céu desceu na terra, e ela não tinha mais olhos para mais nada, não era mais para os médicos, ela tinha um olhar agora somente para a fama de Jesus. Se ninguém fez nada pela minha vida, esse homem pode fazer. Olha que milagre, querido. Olha que milagre que aquela mulher já viveu antes da cura. Olha que milagre aquela mulher, porque eu digo, queridos,
E muitas pessoas têm essa palavra dentro do coração. O maior milagre na vida de uma pessoa se chama salvação. É o maior milagre. Ele pode estar sofrendo de qualquer mal, de qualquer situação, mas a salvação é que vai livrar ele da morte, a segunda morte, que seria viver realmente longe de Jesus. A gente fala da morte, da eternidade com Jesus. Mas aquela mulher queria viver nessa terra. Ela não estava mais preocupada. A sua condição, a sua posição, a sua forma, ela só estava preocupada em viver o céu na terra. Ela estava preocupada com o grande milagre que poderia acontecer. Queridos, e nós podemos viver esse milagre. O céu na terra, nós podemos viver esse milagre. Nós podemos viver um encontro da parte de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos viver algo sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida quando nós queremos. Quando nós invocamos, quando nós queremos presenciar a presença de Deus. E queridos, e não foi Jesus visita a minha casa, não. Jesus, eu vou até você. Não é a história de que ore por mim, eu preciso de um milagre. Não, eu vou no meio da multidão, com esse fluxo de sangue, que eu não sei nem aonde vai parar, mas eu vou estar lá no meio, mas eu vou tocar, aonde o Senhor está, aonde há um conjunto de muitos crentes, querido, a possibilidade do poder de Deus se manifestar sobre as nossas vidas neste lugar é maior ainda, em nome de Jesus, porque é uma grande multidão, pessoas, a palavra do Senhor diz que não precisa de muito, aonde há 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então não é pela busca. Aquela mulher não chegou até Jesus e falou assim, eu tenho uma enfermidade. Ela não colocou algo diante de Jesus. Ela não propôs nada. Jesus nem viu ela. Jesus nem sabe. Porque a narrativa do texto mostra algo que somente houve um toque. Olha o versículo seguinte, no versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Não é nem colocar mãos sobre ele, não era nem pôr as mãos na cabeça dele, não era pegar nas suas mãos, era sabendo, querido, que ela era uma pessoa impura, sabendo do seu posicionamento. Agora tem a segunda parte, respeitando o espaço. Ela se colocou como uma mulher que precisava, não era o que Jesus iria fazer, ela que estava precisando. Os céus estavam ali, manifestado naquele lugar. Eu acho sobrenatural, querido, quando o avivamento vem sobre as nossas vidas. Mas quando ele vem sobre as nossas vidas, ele permanece. Porque o dia que esvazia, é sinal que eu nunca mais quis o avivamento de Deus. Me esfriei, é porque eu não busquei, é porque eu não quis mais. Mas o pote do avivamento sempre esteve presente sobre as nossas vidas. E aquela mulher sabia que algo poderia acontecer naquele lugar. Então, ela somente tocou nas suas vestes. E logo, a palavra do Senhor diz que logo estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, da sua dor, do seu sofrimento. E Jesus, reconhecendo que imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Imagina, querido, vem alguém e toca na tua roupa, você não sente. Promessa não se explica. Às vezes, do que acontece sobre a nossa vida. Mas aquela mulher tinha uma promessa de Deus. Aquela mulher, ela reconheceu desde a saída da sua casa o que ela queria. Ela não estava preocupada com o seu flagelo, com a sua dor,
mas ela estava preocupada em tocar nas vestes de Jesus. Queridos, nós precisamos ter essa palavra sobre o nosso coração, em tocar Ele. E ali Ele pergunta: quem tocou em minhas vestes? E nenhum dos seus discípulos sabiam quem tocou nas vestes dele. E ali a palavra do Senhor diz: e respondeu os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nele se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Querido, eu não sei como foi a verdade dessa mulher. Eu queria entender qual foi a verdade, qual foi e de que maneira foi, e qual é a forma que ela se expressou para Jesus. Como seriam as nossas palavras, querido, quando nós nos aproximamos de Jesus? Ela sabia, a hemorragia era frequente na sua vida, e ela sentiu que estancou, parou, não houve mais sangramento. Ela sentiu que a sua vida estava curada, e Jesus faz a pergunta, mas Jesus não aponta o dedo. Jesus espera que eu e você tenhamos o caminho da humilhação, o caminho de se prostrar diante dele, o caminho de apresentar a nossa vida, entender que é nós que precisamos, não é Ele somente que está fazendo, mas é nós que dependemos da sua presença, é nós que dependemos do céu sendo ministrado ao nosso coração, é nós que dependemos da palavra que Ele tem dito ao nosso respeito, é nós que dependemos dEle, e não é Ele que depende de nós. Então Ele para, Ele pergunta, e aquela mulher, ela vem e se prostra diante de Jesus, e aí Jesus dá uma grande palavra para aquela filha: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Ele não falou mais para aquela mulher como tantos outros milagres que aconteceu: vai e não peques mais. Não, aquela mulher, ela mostra a referência de uma pessoa que caminhava com o conhecimento da verdade. Nada havia para punir aquela mulher, nada havia para condenar aquela situação que ela estava vivendo, porque em Jesus, em alguns momentos, Ele falou: vá, meu filho, mas não peques mais, olhe para a tua vida. Não, aquela mulher recebe uma das maiores formas de salvação sobre a sua vida: vá e fica livre deste mal. Isso, querido, mostra o poder da santificação dentro do nosso coração. Quero viver, mas é na nossa vida, no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, gestos, e daquilo que nós fazemos aí fora. Revela quem nós somos em Deus, e de que forma nós estamos vivendo com o céu aqui na terra. Saiba, querido, que a eternidade para nós já começou, e a grande escola da nossa vida para entrar nessa eternidade se chama terra. Não é aqui que nós vamos ganhar vantagens, ao contrário, nós vamos perder. Jesus falou: é melhor que você perca para que você ganhe, é melhor que você entregue do que você receba. Sempre Jesus falou a respeito da perda. Ele veio como homem nesta terra, e olha, queridos, que é curioso nós entendermos um pouco a vida de Maria e José, porque José não se traz tantas referências depois do aparecimento de Jesus em todos os evangelhos, mas aquele homem tinha uma profissão naquela época, chamado carpinteiro. Então ele era dono de negócio naquela época. O pai de Jesus, ali na representação de Maria e José, era um homem que era bem sucedido nessa área. Então não era uma pessoa comum na cidade, tanto que ele, ao momento em que
que ele fica sabendo que Maria, através do poder do Espírito Santo, fica grávida, ele, por si próprio, ele fala assim: é melhor a gente parar com isso agora, é melhor a gente desistir, porque ele era uma pessoa que era conhecida naquele lugar. Então ele não era uma pessoa pobre. Jesus não nasceu numa condição de pobreza extrema, mas ele se fez pobre nessa terra, para fazer muitos de nós ricos, mas não pelo dinheiro, e sim pela promessa dos céus que está descendo sobre a nossa vida, de nós crermos no sobrenatural do Senhor nessa terra, os céus invadindo a terra, não crer somente no natural, mas crer no sobrenatural do Senhor, na santificação, na palavra santa que tem vindo aos nossos corações, para viver o poder dele aqui nesse lugar. Para que quando nós entrarmos em um hospital, para que quando nós tivermos alguém enfermos, para que quando nós tivermos a oportunidade de pregar a palavra, para quando nós tivermos a oportunidade de testemunhar o grande milagre que o Senhor tem feito na nossa vida, nós estaremos ali para representar céus na terra. Seja na tua família. Sabe, amados, eu quero falar para você que talvez você se converteu agora, talvez você está passando por muitos, como já passou, como eu passei, humilhação. Igreja agora, ser crente agora, agora é tudo igreja agora, muita humilhação muitas vezes, ficou doido, está fanático, só pensa em igreja. Amém, irmãos? Para que hoje, depois de 20 e poucos anos de convertido, ser reconhecido de uma maneira diferente, por causa do testemunho, de nunca ter apartado da presença e do trabalho de Deus nessa terra, para nunca ter banalizado o que o Senhor deu, Ele já entregou, para depois hoje, as pessoas olharem para você e falar assim: o que você fez da tua vida? Eu sei o que eu fiz da minha vida. Eu sigo a um Deus vivo e verdadeiro, e viverei o melhor desta terra, porque o céu vai ser derramado nessa terra, e eu estarei lá para receber da presença do Senhor sobre a minha vida, no momento certo, na hora certa, porque através do discernimento que o Senhor nos dá, Ele faz com que essa promessa alcance o nosso coração. Se você abrir lá em Joel, capítulo de número 2, no Velho Testamento, esse profeta fala que seria derramado a promessa do Espírito Santo. Imagina, querido, é como nós estamos falando hoje, o céu vai ser aqui na terra. Naquela época, que Espírito Santo o quê, meu? Quem é? Nós servimos a um Deus. Que essa história de promessa, que são essas coisas? Eles não estavam preparados para viver isso, porque quando chega no profeta Malaquias, fica 400 anos sem buscar Deus. Eles não sabiam o que era isso, eles não sabiam o que era a promessa do Espírito Santo, eles não sabem o que nós vivemos hoje nessa terra, mas lá atrás estava sendo manifestado ali através do profeta Joel, essas palavras. Olha o que diz, verso 28, capítulo 2, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, diga aleluia, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra, diga aleluia, no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Queridos, eu estava olhando para esses dias, o que tantas coisas não acontecia no passado, hoje tem acontecido de uma maneira mais notória para nós enxergarmos.
A palavra de Deus diz que se abreviarão os dias. E eu não sei se você tem pensado, e muitos de nós já têm vivido isso. Antigamente chegava janeiro, chegou janeiro, até passar esse ano vai ser uma luta, hein? Esse ano vai demorar, hein? Hoje você piscou o olho, metade quase do mês já se foi de outubro. Nós estamos prestes a viver mais um final de ano, daqui não tem mais nem um mês e meio. Acabou o ano, se você for pensar. O tempo está cada vez mais, mas o relógio não é o mesmo. É ou não é, irmãos? Mas a atividade de coisa no nosso cérebro, ela se multiplicou numa velocidade muito maior. Hoje a pessoa não está mais... Eu não sei se você já foi no interior, uma vez me deram o desafio de fazer, eu queria comer doce de geleia de mocotó. Alguém já fez esse negócio? Aí eu tinha uma amiga lá em São Paulo, né, um casal de amigos lá em São Paulo, ela falou assim: Marcelo, você não sabe o que é isso. Eu falei, mas eu quero, eu gosto de mocotó, né, eu quero comer danado da geleia. Falou assim: você não sabe o que você quer, você não, é igual a senhora falou um dia quando a gente foi colher milho, você não sabe o que você está querendo, você não sabe onde você está entrando. E eu fui lá, a gente foi, pegou o danado do pé do boi, ainda só cortado lá, que não era, que mataram uma novilha lá, a gente pegou os pés de uns boi lá e saímos para a roça, 6 horas da manhã, lá numa fazenda que meu amigo tinha de herança lá, né? E ali a gente começou a cozinhar o danado do pé do boi. Até ali estava tranquilo, até 10 horas da manhã a gente estava sossegado, está tranquilo mesmo. Aquele tachão grandão, de vez em quando um lá revirava, e a gente ali naquele lugar gostoso. Mas aí, queridos, quando chegou meio-dia, eu falei assim: agora já acabou, né? Já tinha soltado os ossos, já estava tudo mole, aquele negócio ali, e tal. Aí começou aquela fase de transformação do bicho, né? Arranca os ossos, aí colocaram um treco lá, que eu não sei se foi açúcar que derramaram lá, e aí falaram assim: agora você começa a bater. Tá bom, tá levinho. E pegava um tacho bem grandão. Era meio-dia. Quando foi 2 horas da tarde, aquele negócio já estava meio denso assim, já estava meio duro, e cada um batia um pouquinho aquele treco. Falei, agora acabou, né? Vai colocar no pote e aí seca. E eu falava toda hora: que hora que vai acabar esse negócio? Ele falou: não está pronto. Sabe a história de que está chegando? Está chegando já, mãe? Está chegando? E eu falava assim: 2 horas da tarde, esse negócio não está pronto ainda. E aí o negócio ficou duro, denso, mas pensa num negócio bruto mesmo. E aí a gente pegava o tacho, assim, era bem grandão o tacho, e jogava com aquela espátula bem grandona de madeira, jogava aquele negócio e fazia blof. Agora que começou a bater, você vai bater 2 horas esse negócio. Que eu falei: eu estou fora. Eu não fico mais nesse negócio aqui, não. Eu já estou moído, eu não aguento mais. Ela falou: então, Marcelo, isso do lado de um fogo, numa temperatura, sei lá, acima de 30 graus, eu acho que naquele lugar, eu derretendo, eu falei: eu não aguento mais, eu só quero comer, não quero mais nada disso. No final das contas, eu entendi que é melhor comprar do que fazer o danado do doce de mocotó. Então, queridos, às vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente acha que tudo é tão fácil para a nossa vida, mas tem um custo nessa terra. A gente quer viver o céu sobre a nossa vida, mas a gente não está nem entendendo aqui, como esses homens estavam vivendo ali. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Veio essa palavra, veio essa promessa, e as pessoas ainda estavam confusas ainda. O que há de acontecer? O que pode acontecer, queridos? Isso demora muitos anos. Até a vinda de Jesus, e até em Atos 2, acontecer verdadeiramente de fato, porque Jesus só menciona: virá sobre vós o Consolador, o Espírito Santo. Aquilo que os profetas profetizaram, aquilo que os homens falaram lá atrás. E hoje, queridos, nós estamos vivendo essa palavra dos céus na terra para nós nos dias de hoje. Os dias estão sendo abreviados, muitas confusões vão acontecer, até aquilo que não acontecia na nossa vida vai acontecer. Você vê,
Esses dias atrás passou o tornado pelo Brasil em algumas regiões. Eu falo que passou lá no sítio a semana passada, ou retrasado, se não me engano. Arrancou o telhado, a gente estava no hotel com várias estrelas lá, né? A gente estava com... O telhado voou. Tão forte o vento. Você vê ali na Signode, a gente passou nessa semana, quem trabalha ali perto sabe, derrubou árvore grande dentro da Signode, quebrou algumas árvores do lado de fora. Passou um forte vento por aqui. Em algumas regiões, como Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, aquelas cidades lá passaram tempestade de areia. Nunca, que eu me lembre, nunca vi isso. Nunca tinha acontecido isso. Os céus está acontecendo nesse lugar, querido. A gente precisa ter olhar para essas coisas, para entender o que a palavra de Deus fala a respeito dessas coisas. Está sendo abreviado os dias. Tem muitas pessoas que não vão ter tempo de entregar sua vida a Jesus, ou estão ainda, querido, titubeando, brincando com as coisas de Deus, brincando com aquilo que é sério, falando da sua vida própria como se fosse algo muito importante, mas na verdade não sabe o que é importante para a sua vida lá na frente. Quer entregar a sua vida ao Senhor, quer reconhecer que a promessa está à porta, que a promessa vai acontecer sobre a nossa vida, e que nós devemos estar prontos para receber essa promessa de Deus, essa promessa da palavra que o Senhor já colocou sobre as nossas vidas. Quando fala a respeito aqui os prodígios que virão sobre a terra, eu peguei algumas formas de nós analisarmos o que o profeta Joel estava falando a respeito da fumaça. A gente fala para muitas pessoas, queridos, o problema é pequeno, tem uma fumaça escondendo esse problema, se torna grande, mas é só uma fumaça. Você vai ver que o problema é pequeno, que aquilo que transformou, que motivou uma fumaça, é pequenininho, e o diabo vem lá e te mostra com um problema muito grande sobre a sua vida. Muitas pessoas, querido, estão enxergando para a fumaça, e achando que é grande desse jeito, mas fumaça se dissipa, fumaça some com o tempo, fumaça desaparece. O diabo ele vem para dentro de nós, colocando problemas que se tornam muito grandes na nossa vida, colocando empecilhos, dificuldades, colocando razões dentro do nosso coração. A humanidade, querido, se não prestar muito bem atenção, ela vai ser amante muito mais de si mesmo do que do Senhor. Ela vai amar muito mais a sua vida, e é o que o diabo quer, fazer fumaça, tirar o propósito de Deus na vida da pessoa. Aí ele lança uma coisa, ele lança outra, ele coloca ali a dúvida, ele coloca ali o desespero, ele coloca ali, querido, as falhas que aquela pessoa tem, e aquilo se torna uma coisa muito grande para a sua vida, mas só uma fumaça. Ela fala, não pode, escuta um, escuta outro, nem ela sabe o que ela quer mais, porque ela está se perdendo nessa nuvem de fumaça. Quem já fez brigada de incêndio sabe como andar no meio da fumaça. Você sabe que quando você está num incêndio, o brigadista diz o seguinte: se há uma fumaça, e qualquer fumaça pode te intoxicar até a morte, e se for uma fumaça química, te mata mais rápido do que uma fumaça que não seja química. A fumaça química é quando está queimando produtos inflamáveis, e a fumaça de madeira ou de qualquer outra coisa que não tem química, é uma fumaça que pode intoxicar até a morte também, mas ela é mais leve do que a outra fumaça. Mas o brigadista diz, nunca ande pela fumaça, se rasteja pela fumaça. Sabe o que isso mostra para nós, querido, na vida espiritual? É que muitas pessoas têm ficado de pé no meio das fumaças, tem se intoxicado com as palavras, com o mundo, se intoxicado com as coisas desta terra, se intoxicado com as coisas deste mundo. Tem palavras que vêm que são tóxicas na nossa vida. Tem irmãos, queridos, que você tem que tomar cuidado, ele é tóxico, ele é áspero, ele é violento, ele é, como a gente brinca, né, uma pessoa que é severa em algumas palavras. Fumaça não se anda de pé, fumaça se rasteja. E no mundo espiritual, a única forma de nós ganharmos a presença do Senhor é de joelho,
é orando, é se prostrando, é reconhecendo as nossas falhas, é reconhecendo, querido, as nossas atitudes, é reconhecendo o nosso comportamento, o nosso pensamento, é reconhecendo, querido, aquilo que nós já aprendemos e não queremos viver, que já conhecemos. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, mas muitas vezes, querido, o conhecimento está sobre nós, mas a fumaça está intoxicando a nossa vida. Lá em Isaías capítulo 6, versículo de número 4, quando Isaías recebe aquele chamamento da parte de Deus sobre a sua vida, e é tão importante nós olharmos, querido, para o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem mostrado para a nossa vida. E naquele momento, nesse versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. O Senhor vem com a sua presença também, trazendo nevoeiros sobre a nossa vida. Só que quando nós estamos na presença do Senhor, nós nos curvamos, nós recebemos. Não é momento de falar, é momento de receber, é momento de se envolver na presença de Deus, se jogar nos braços do Pai. No meio da fumaça do Senhor, nós não ficamos de pé, nós nos colocamos diante da presença dEle. Pai, faça o que queres sobre a minha vida, faz o que o Senhor quer, não o que eu quero. Nós cumprimos a palavra do céu na terra. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala que seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O céu, Ele vai descer sobre as nossas vidas, quando nós nos colocamos diante dEle. Ah, mas a situação está terrível. Querido, quando nós nos colocamos a nossa vida nas mãos do nosso Criador, Ele que criou a nossa vida, e Ele sabe todas as coisas, Ele sabe promover o sobrenatural ao nosso favor. Segunda forma que Joel trata aquele momento, fala, talvez eu peguei aqui de uma forma meio fora do que ele diz aqui, mas o segundo ponto que ele fala é o fogo. Eu peguei de trás para frente. O fogo, querido, trata na nossa vida o sobrenatural. Fogo se trata milagres sobre a nossa vida. Aquilo que nós já mencionamos na ministração de consagração. Eu não explico, Deus faz, Deus move. Não, eu não sei o que aconteceu, mas Deus fez. E o que é milagre sobre a nossa vida, querido, permanece. Nós não esquecemos. Ah, vivi aquele momento. Não, eu vou lembrar daquele momento dias e dias sobre a minha vida. Sabe, queridos, em 20 e poucos anos de conversão, eu já vi pessoas saindo carregadas de dentro da igreja, de tamanho mover do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Mas infelizmente também tem testemunho de que essas mesmas pessoas não estão no caminho do Senhor, porque só viveu aquele momento sobrenatural, porque só quis aquele momento. Quando ele quis, ele encontrou o fogo de Deus consumidor, que consome todas as coisas sobre a sua vida, e consumiu a sua vida. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa conferência lá com Antônio Valente, e ele ministrando, e eu senti um fogo, querido, um fogo, olha aqui, para me tirar da cadeira, para, às vezes, para fazer algo assim escandaloso. Eu me comporto bem, aleluia. E um fogo queimando, e eu via, querido, era nítido, eu vi uma bola de fogo, ele ministrando, e aquela bola de fogo na mão dele, querido, quando ele começou a fazer ali a aplicação da palavra, ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas Deus falou comigo aqui, o Espírito Santo falou que eu tenho uma bola de fogo na minha mão. Aquilo lá me arrepiou, querido, do último fio de cabelo até o cabelinho do dedão. Eu falei assim, Deus do céu, agora ele vai vir para o meu lado, né? E agora, o que eu faço?
E ele pegou aquele negócio lá, ele simbolicamente, é claro, né, espiritualmente, ele pegou aquilo lá, ele falou assim, ó, e eu preciso entregar. E ele falou assim, eu estava em uma das cadeiras, a igreja estava cheia, não tinha um templo novo lá ainda inaugurado. E eu estava em uma das cadeiras, lá em cima do púlpito, e ele falou assim, ó, e esse negócio é teu, e deu na minha mão. Aquele negócio queimava, querido. Mas sabe um negócio poderoso, um fogo de Deus mesmo, algo sobrenatural ali naquele lugar, algo que moveu o sobrenatural sobre a minha vida. Eu falei, uau, esse negócio, eu fiquei ali, eu não sei o que aconteceu direito, mas depois eu sei que eu estava sentado na cadeira de novo. Não sei se eu me ajoelhei só, o que aconteceu ali, eu não me recordo muito bem. Mas eu sei que Deus ministrou meu coração. Quando você está aceso, querido, para as coisas de Deus na sua vida, o céu desce. O céu desce quando você abre o teu coração. O céu desce quando o mover de Deus vem sobre a sua vida. Querido, eu não estava ali esperando que Deus fizesse milagre, que Deus trouxesse uma palavra de ânimo ao meu coração, que Deus falasse assim, agora você vai receber isso. Porque tem muita gente que fica motivada a isso, querido, fica querendo algo da parte de Deus, mas não sabe que aquilo que motiva o teu coração, que faz você andar, é aquilo que você não vê. Sabe o que motiva o motor a ter força? É a engrenagem, é o aço que está ali dentro. O que faz o motor andar? Se chama explosão, se chama gasolina inflamável dentro daquele motor que explode lá dentro, que é o que move aquelas engrenagens. Tem que ter uma explosão. A gasolina está cara para valer, mas você compra a gasolina para queimar. Essa é a expressão, você queima o teu dinheiro para andar de carro, porque o motor tem uma grande explosão para fazer funcionar toda aquela proporção de força. Querido, o fogo de Deus sobre a nossa vida é isso. A gente não vê como está explodindo, mas está explodindo e proporcionando para a nossa vida alavancar, ter direção, ter caminho, para nós alcançarmos o alvo, para nós recebermos da parte de Deus aquilo que Ele tem prometido sobre a nossa vida, e Ele cumprirá as promessas de Deus para nós, para aqueles que estão ali recebendo desse fogo, desse mover. Nós não podemos ficar fora do fogo, nós temos que continuar sendo alimentados. Sabe, queridos, eu falo que o cristão hoje, ele tem muitos meios de comprar um livro barato, um livro de R$5, num site chamado Estante Virtual. Você vai lá, compra o livro, R$5, está lá, sebo, aqueles livros de sebo, que uma pessoa já leu, e que você pode comprar também, que é barato, que chega na tua casa, que você tem a oportunidade de ler algo bom, de investir na tua vida ministerial, espiritual, de alimentar a sua vida com aquilo que vem de outras pessoas, para viver o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, para que os céus, quando chegar, eu reconheça, eu tenha vista, eu tenha o equilíbrio, eu tenho o conhecimento, eu sei o que está acontecendo, discernimento, e aí eu vou lá e me lanço naquilo que é poderoso, não na motivação, não no que é empolgado. Eu faço porque é empolgado, porque alguém me chamou, alguém falou, e eu fui lá e fiz. Não, querido, é quando você se lança no sobrenatural do Senhor. Não é só fazer festa. Está dando para entender, queridos? Não é só, tem alguém que mandou fazer, legal, eu vou lá e faço. Não, é aquilo que está motivando o nosso coração pelo fogo, pela proporção, pela explosão, por aquilo que é uma dinamite dentro de nós, está explodindo dentro da nossa vida, mas eu tenho controle do Espírito Santo, eu tenho controle de começar, eu tenho controle de terminar, eu tenho controle da minha vida. Não é que o Espírito Santo vai tomar e você vai perder o controle, é o contrário, aí você vai ter o controle, porque você entende que é Deus, que é o poder de Deus sobre a sua vida, que as coisas têm um tempo, tem uma forma de agir.
tem as coisas que vai agindo sobre a nossa vida. Então esse fogo, querido, também está lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 28, onde trata um pouco desse fogo que tem tocado as nossas vidas. Eu quero falar com o teu coração, querido. Trate o fogo de Deus com muita reverência. Trate o fogo de Deus como o céu está descendo nessa terra. E se alimente desse fogo, porque ele é o que vai explodir esse grande motor que se chama adoradores, que vão levantar suas mãos e adorar ao Senhor, e glorificar o nome do Senhor, e dar muito glória a Deus, ao Senhor, e declarar que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, e nada ficará oculto. A tua vida pertence a Ele, e Ele é Senhor da sua vida. Verso 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Diga aleluia, com muita reverência, querido, e de modo agradável. Eu sirvo a um Deus que é agradável. Ele não é um Deus chato, aquele cristão que quer fazer com que a palavra de Deus seja uma palavra chata para a vida dos outros. Não, nós não temos que cobrar ninguém. A palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar ninguém. Cada um tem a sua vida diante de Deus. Ele sabe aonde Ele está querendo ir. Só que dentro da nossa casa, querido, nós lutamos. Com os amigos lá fora, nós vivamos de uma forma agradável. Mas para aquele a quem nós convivemos, que amamos, nós pregamos a palavra. Esse Deus poderoso é o equilíbrio do Evangelho. Não é deixar a pessoa se perder. Ah, meus filhos gostam da galinha pintadinha. Mas tem tantas coisas boas na televisão, de historinhas bíblicas. Porque, queridos, é legal hoje você pegar o YouTube lá, tem um monte de fanfarrão lá, para falar a verdade, fazendo um monte de farra, que aquilo lá só destrói a vida das crianças. Tem séries que destroem a vida das crianças, e nós estamos dentro de casa, esperando que o fogo consumidor venha, e nós mesmos queremos trazer a facilidade, para não viver esse fogo consumidor, para não viver as coisas de Deus, para não viver o poder da palavra sobre as nossas vidas. Se tiver que dar um presente para uma criança, dá o seu carrinho para o menino, dá a sua boneca para a menina, dá ali os brinquedos que eles gostam. Porque eu falava quando eu era pequeno, quando eu ganhava roupa, eu falava assim: puxa vida, eu podia ter ganhado um carrinho, né? Roupa, né? Roupa não dá para brincar com a roupa. Apesar que é legal ter uma roupa legal, mas eu queria um brinquedo. Mas nós podemos dar também essas coisas, mas também podemos investir nos nossos filhos, trazer o fogo de Deus para a vida deles, fazer eles enxergar a presença do Senhor, fazer eles reconhecer o que é santo, poderoso, o que está acima de todas as coisas. Sabe, queridos, nós precisamos trazer esse fogo sobre a nossa vida de modo agradável, de modo íntegro, sem luta, sem briga, sem desespero, sem opressão. Eu lembro quando nós nos casamos, que eu falei assim: vai ter um pão com carne moída, porque naquela época lá o casamento era chique, né? Para as pessoas que eram ricas em Deus, aleluia. Então era o pão com carne moída, mas eu falei assim: só que vai ter tubaína. Queridos, a família toda do meu pai, só foi um tio meu. Ninguém mais veio, nem se preocupou em saber onde era, porque era tudo do outro lado lá, aleluia.
Ah, vai ter bebida? Não, não vai ter bebida, não vai ter nada. Vai ter pão com carne moída e porque minha sogra foi bondosa e misericordiosa e comprou a carne moída e o pão ainda. É isso. E vai ser na garagem da igreja. Queridos, a festa de casamento minha tinha as faixas preta e amarela assim, ó. Decoração da GP lá. Garagem de estacionamento. E nem por isso nós deixamos de viver o fogo consumidor sobre a nossa vida. Nem por isso, querido. Nem pelas coisas chiques, notórias. Sabe, amados, eu gosto das coisas bonitas, boas, mas se não deu, não deu. Eu consigo viver com aquilo que é simples. Nós não precisamos nos preocupar com essa terra. Nós temos que nos preocupar com os céus na terra. Porque o Senhor sempre vai nos dar o melhor. Quem crê nisso, querido? Ele é o contrário, quando nós não nos preocupamos com essas coisas, é aí que Ele coloca sobre a nossa vida. Mas quando nós só se preocupamos com isso, parece que o diabo, que é o adversário, que anda ao nosso redor, bramando como um leão, ele consegue ferir as nossas vidas e nunca alcançamos nada. Mas quando temos a presença do Senhor, Ele faz a sua obra. E por último, querido, nós temos o que o Joel fala naquele momento, o sangue. E o sangue, querido, é se santificar. Lá em Hebreus ainda, não sei se você, como eu já fechei o lugar de Hebreus aqui, mas no capítulo 13, fala algo tão importante para nós, no versículo 12. Eu queria que você abrisse lá, para você ter o conhecimento. De onde fica na tua Bíblia isso? E ali diz o seguinte: por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Você sabe que Jesus foi crucificado no Gólgota, né? Fora da cidade, além da porta. Ele levou sobre si, queridos, todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O que o profeta Isaías falou a respeito das suas pisaduras é algo que nós podemos viver nos dias de hoje sobre a nossa vida. Céus na terra. Nós podemos viver o que Jesus viveu, e Ele deixou essa palavra, que nós viveremos coisas maiores ainda em nome de Jesus. Se nós temos uma vida para viver em santificação, eu quero dizer, querido, lute pela sua santificação. Porque tem pessoas que acham que santificar é não roubar, não matar, não fazer coisas absurdas. Mas tem pessoas confundindo que santificação, querido, também é ter uma mente no Senhor, ter bons pensamentos, ter uma vida de exemplo da palavra. Santificação é ter atitudes boas. Santificação, querido, é quando nós temos aquele momento que nós vivamos ali, de situações, mas sabemos sair daquela situação. Não brigamos, não ofendemos, não maltratamos, não criamos injúria, não criamos situações. Isso também é santificar. Tem pessoas que acham que santificação só está relacionado ao pecado grosso, ao adultério, ao roubo. Não, santificação são coisas mínimas que o diabo sabe, o que entra dentro de nós. E o que está, e de que forma nós nos alimentamos dessas situações. O que corrompe o nosso coração. Às vezes corrompe o nosso coração, querido, tantas coisas. A idolatria é algo que o crente muitas vezes não percebe, mas vive. Ele idolatra situações, ele idolatra bens, ele idolatra pessoas, ele idolatra tantas coisas. E ele não percebe. Mas crente vive situações para não se santificar muitas vezes. Aquilo é um peso no seu coração, aquilo é algo que destrói a sua vida, e ele não percebe que santificar, querido, está relacionado a tudo, dentro de uma escala, naquilo que eu falo, no meu comportamento, nas minhas atitudes. Ele tem uma escala sobre a nossa vida para nós nos portarmos diante de Deus. Ele conhece o nosso coração. Você chega na igreja, tem o peso, o louvor está acontecendo, a adoração está acontecendo, o mover de Deus está acontecendo, e aí na cadeira,
Porque não é aqui em cima, é aí na cadeira que você responde. Quando você está cheio da presença do Senhor, você levanta as suas mãos, você adora ao Senhor, você não está preocupado com as pessoas do lado, você está preocupado em adorar a presença de Deus. Quem faz, às vezes não consegue, mas quando ele está aí, ele pode. Então, queridos, o se santificar é quando você sabe que as coisas boas de Deus está dentro da tua vida e que você tem que lutar contra o mal. Eu cheguei mal na igreja, você tem que vir mal para a igreja mesmo. Tem pessoas que acham que só vai vir bem para a igreja. Não, hoje tudo aconteceu certo, eu coloquei o leite no fogão, não derramou, eu fiz o molho, não ficou ácido. Hoje o domingo foi maravilhoso, eu assei a carne, ficou no ponto. Hoje é o dia de adorar o Senhor. Não, é aquele dia que você colocou a carne no forno, queimou. É o dia que você foi fazer o molho, que se jogasse um palito de fósforo dentro, pegava fogo, de tão ácido que está. É o dia que você foi ali fritar o ovo e deu aquela estralada, plá, voou tudo em você, óleo quente e tal. Aí você falou, aleluia, hoje é dia de adorar o Senhor, porque está dando tudo errado, não falta mais nada. O dia de adorar ao Senhor, querido, não é o dia que você está bem, é o dia que você chega aqui triste, é o dia que você sabe que a santificação é que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu sentido de vida, é o dia que você está mal, você fala assim, hoje é o dia de eu adorar ao Senhor. Hoje é dia de eu glorificar o nome do Senhor. Não é só quando eu estou bem. Estou com dor, não vou para a igreja. Estou sem dor, vou para a igreja. Não, vou com dor ou sem dor, vou de qualquer jeito, aleluia. Porque o diabo não é meu dominador. Quem domina a minha vida é o fogo consumidor. É aquele que opera, é aquele que faz milagre, é aquele que está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Não é só quando eu quero. Não é só quando eu quero. Mas quando Ele vem. E quando Ele move o sobrenatural. Queridos, nós somos seres adoradores. E para fechar, o Senhor está à procura desses adoradores, querido, que vivam céus na terra, verdadeiros adoradores, que adorem o Pai, em espírito e em verdade. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Feche teus olhos. Nessa noite você é um vitorioso, querido. Deus te fez um vitorioso. Deus te fez um vitorioso. Você pode olhar para a tua vida nessa noite e se sentir um fracassado, mas Deus te fez um vitorioso.